Olá a todas, a todos e a todes, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal, nessa série sobre as plantas. Na aula de hoje, nós vamos estudar de onde vieram as plantas. A vida surge na água, no ambiente marinho mais precisamente. Não só a vida autotrófica, da qual tratamos aqui neste canal, mas também a vida heterotrófica, que inclusive surge antes da vida autotrófica. Autotróficos são aqueles organismos que fabricam o próprio alimento. No caso de algas e plantas, realizam fotossíntese oxigênica. A vida surge do mar. Beleza? Quais são as vantagens que um ambiente aquático, no caso aqui um ambiente marinho, oferecem à vida autotrófica? Podemos pensar na proteção contra o estresse luminoso, porque a coluna d'água evita, que os raios solares cheguem diretamente a essas algas ou plantas. Proteção contra o estresse hídrico. Dentro da água, dificilmente a água vai ser um recurso limitante à vida desses organismos. Suporte mecânico. Vocês já ouviram falar em kelps? Kelps são florestas marinhas de algas que podem chegar a 60 metros de altura. São algas do grupo das feofíceas, as algas pardas. E elas não apresentam xilema, floema ou qualquer tecido de sustentação. Por quê? Porque o próprio ambiente aquático favorece a estruturação desse corpo na vertical, como elas apresentam flutuadores. Contudo, se a gente pensa nos organismos terrestres, não é possível você ter 60 metros de altura sem um bom tecido de sustentação no corpo, certo? Além disso, na água, existe um acesso radial à água e aos nutrientes. Qualquer parte do corpo de uma alga pode capturar água e nutrientes, assim como luz. As algas são organismos poiquiloídricos. Você sabe o que é poiquiloidria? Pesquise. Na água, a fixação ao substrato é facultativa. Existem organismos aquáticos fotossintetizantes que vivem fixos ao substrato, são aqueles bentônicos. Existem também algumas algas que são perifíticas, mas muitas algas são planctônicas, ou seja, podem viver à deriva, boiando na coluna d'água. No ambiente aquático, a dispersão, o veículo de dispersão de gametas e de esporos é a própria água. Isso facilita bastante o ciclo de vida das algas. Em algum momento, num passado muito remoto, ocorreu a transição da vida fotossintetizante para o ambiente terrestre. Esse pode ser considerado o evento mais importante da história da vida do planeta, pois possibilitou o surgimento de diferentes linhagens, não só de organismos fotossintetizantes, como também de organismos heterotróficos, como os animais, inclusive a nossa espécie. Mas de onde vieram as plantas? Vamos entrar no assunto que queremos discutir na nossa aula de hoje. Você pode me dizer, ora, as plantas vieram do oceano, é óbvio. Não, as plantas não vieram do oceano. Diferentes estudos recentes e nem tão recentes assim têm demonstrado que os ancestrais das plantas terrestres vieram do ambiente aquático, sim, mas não da água salgada, e sim da água doce. Ambientes lênticos, ou seja, de água parada, como lagos de água doce. É nesses ambientes que hoje em dia ainda podemos encontrar grupos de algas que são muito próximos ao grupo das plantas terrestres. Mas quem foram os ancestrais das plantas terrestres? Ora, as algas. É claro. Qual grupo de algas? Aqui a gente tem um cladograma dos organismos eucariotos e a gente pode perceber que existem algas dispersas por diferentes partes desse cladograma.
As algas compõem um grupo polifilético. Você sabe o que é polifilético? Não? Dá uma googlada. Ou então fique atento ao nosso canal que em breve teremos uma aula específica sobre o assunto. Fique atento. Se a gente vai olhar então aqui no cladograma o grupo mais próximo, o grupo irmão das plantas terrestres, seria o grupo das algas verdes. A gente pode dar um zoom nesse grupo e perceber aqui que a gente tem diferentes grupos de algas verdes, colocadas aqui as clorófitas e as carófitas também, e aqui a gente tem então as plantas terrestres. Então, o grupo mais próximo dentre as algas que estão vivas atualmente, aquele grupo que é mais semelhante e que tem um ancestral comum mais próximo das plantas terrestres, seria o grupo das algas verdes. Contudo, é importante a gente lembrar que algas verdes não compõem um grupo monofilético. Novamente falando em mono, para ou polifilético. Fique atentos a um próximo vídeo do nosso canal. As algas verdes compõem um grupo parafilético. Por quê? Partem de um único ancestral. Nós temos aqui clorófitas e temos aqui as carófitas. Contudo, as plantas terrestres também são descendentes desse mesmo ancestral. Um grupo parafilético é aquele grupo que apresenta um único ancestral comum, contudo, nem todos os descendentes estão incluídos nesse grupo. No caso aqui das algas verdes, a gente tem um grupo que deveria incluir também as plantas para ser monofilético. Contudo, plantas terrestres não são algas verdes. Por isso, algas verdes se tornam um grupo parafilético. Algo que é interessante da gente notar, dentro do grupo das algas verdes, aquele que é mais próximo ao grupo das plantas terrestres é o grupo das carófitas. E aí é interessante a gente fazer a distinção entre dois termos que são bem comuns quando tratamos de transição da vida para o ambiente terrestre. Eu espero que você já tenha ouvido falar deles. Carófitas e carofícias. Carófitas é esse grupo de algas verdes que abrange diferentes linhagens, dentre elas a linhagem das carofícias. Por muito tempo, as carofícias foram consideradas o grupo irmão das plantas terrestres, como a gente pode observar nesse cladograma. Carofícias são algas verdes que apresentam uma complexidade estrutural no corpo que é bastante próxima à complexidade encontrada em muitas plantas. As carofícias têm um corpo dividido em regiões de nós, de onde saem os ramos, e entrenós, como muitas plantas vasculares. Além disso, os gametângios das carofícias apresentam uma camada de células estéreis que protege a formação dos gametas. Aqui, um exemplo do gênero Cara, que é um gênero de carofícia. Contudo, diferentes estudos recentes, e aqui, quando eu falo de recentes, são recentes mesmo, dos últimos 3 ou 4 anos, no máximo. Esses estudos, eles têm demonstrado que, diferentemente do que se achava que as carofícias era o grupo vivente mais próximo das plantas terrestres, esses estudos têm demonstrado que outros grupos de algas carófitas são os grupos mais próximos das plantas, como, por exemplo, Coleoquete e Spirogyra, que pertence ao grupo das Zygnematomyces. Esse cladograma recente, de um estudo publicado neste ano, nós podemos observar essas linhagens, próximas às plantas terrestres que estariam aqui, em embriófitas. Quem não conferiu o nosso último vídeo no canal, vale a pena, porque eu explico o que são embriófitas, ok? E nesse cladograma, a gente pode perceber que desde algas verdes, que são típicas de ambientes marinhos,
A gente tem ali algas verdes que ocorrem em ambientes de água doce, por exemplo, as carofíceas, né? E aqui, bem mais próximo das plantas terrestres, a gente tem diferentes exemplares de Zygnematophyceae, esse grupo de algas que atualmente é considerado o grupo irmão das plantas terrestres. Então, se a gente pensa na linha evolutiva, na árvore evolutiva das plantas terrestres e quer colocar o grupo irmão ali, as Zygnematophyceae seriam o grupo irmão das plantas terrestres. Mas quem são as Zygnematophyceae, esse grupo tão próximo das plantas terrestres? São algas verdes, carófitas, que têm uma diversidade enorme de formas e uma beleza esplendorosa, como vocês podem ver nessa prancha fantástica do Haeckel. As desmídeas compõem o principal grupo das Zygnematophyceae. Mas quem são essas Zygnematophyceae? Elas ocorrem aqui no Brasil? Aqui a gente tem alguns exemplos de desmídeas, são lindas. Essas desmídeas aqui, elas ocorrem na Bahia. Algo interessante de relatar é que as desmídeas, além de viverem em ambientes aquáticos de água doce, também podem viver em ambientes subaéreos. Podem viver como epífitas misturadas com musgos e outras briófitas. Podem viver também em tanques de bromélia. Esse é o caso desse estudo realizado na Bahia, publicado em 2011. Os autores coletaram essa diversidade de desmídeas ou Zygnematophyceae, dentro de tanques de bromélias. Essas algas, que representam aí um passo nessa transição para o ambiente terrestre, já apresentam diferentes adaptações à intensa radiação solar, por exemplo, e também a outros fatores que são fatores de estresse no ambiente terrestre. Como a gente pode observar nesse cladograma que eu já mostrei para vocês, Quando a gente tem aí esse momento pensando nessa transição para o ambiente terrestre, é importante que esses organismos que sobrevivem nesses ambientes intermediários, como os ambientes subaéreos, apresentem certas adaptações, E isso já está presente no grupo das Zygnematophyceae, que seria então o grupo irmão das plantas terrestres ou embriófitas. Nesse cladograma a gente pode perceber com um pouco mais de detalhes, como que foi. Então a gente tem aqui diferentes grupos de algas verdes e aqui o grupo das plantas terrestres. Se a gente pensa o momento de transição, há quanto tempo a vida chegou no ambiente terrestre? A gente teria mais ou menos 800 milhões de anos. 800 milhões de anos. Aqui a gente está tratando de uma escala de tempo muito maior do que aquela relacionada ao surgimento da nossa espécie ou ao surgimento das plantas com flores, que são muito mais recentes do que o surgimento da vida na Terra. Da vida no ecossistema terrestre, não no planeta Terra, porque essa aí remonta a muitos milhões de anos a mais. Voltando aqui para o ecossistema terrestre, a gente teria a transição da vida para o ecossistema terrestre há mais ou menos 800 milhões de anos atrás. E o surgimento das plantas terrestres há 500 milhões de anos atrás. Ou seja, durante muito tempo, algas conseguiram colonizar o ambiente terrestre e ainda hoje as algas colonizam diferentes ambientes do ecossistema terrestre. Você sabe que existem algas no solo, no limo, pode ter alga sobre o telhado, alga como epífita e em vários outros ambientes do ecossistema terrestre, ok? Algas não são exclusivamente aquáticas e muito menos exclusivamente marinhas. As plantas vieram então de um ancestral que era uma alga verde, muito parecida, de uma linhagem muito semelhante às Zygnematophyceae, que são essas algas que vivem atualmente em ambientes de água doce e também em ambientes subaéreos.
Fiquem atentos ao nosso canal que em breve teremos novas videoaulas sobre temas relacionados à botânica. Até já! Tchau e até a próxima!